Senhor se manifestou e os povos iluminou na solene epifania do Senhor refulgir o dia. Irmãs em Cristo, celebramos hoje a Epifania do Senhor. O Evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 2, versículo de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum eis a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber dele cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma oportunidade que Deus nos concede no início desse ano novo, de meditarmos essa palavra de Deus, sobretudo no dia da manifestação, Epifania do Senhor. Padre, no Evangelho de Mateus, ele fala que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Por que tantos detalhes sobre o nascimento de Jesus e sobre essa época? O autor, o Mateus, dá detalhes, tanto o local, a cidade, a região e quem governava na época. E uma maneira de nos situarmos do contexto histórico. Hoje se sabe, mais ou menos se calculou, quando que Herodes reinou. E os detalhes vão coincidindo com aquilo que está na palavra, mas também está na história daquele povo, como da história romana, porque Roma, que naquela época, Roma é império, é Roma que dominava toda a Judéia e a Palestina. Então, para dizer que Jesus é um ser que se situa na história, que se encarnou, se fez um de nós e inserido dentro da história da realidade humana. Então, um contexto de reinado, de poder, de localização exata, não é uma figura que de repente aparecer sem as origens, não.
e para situar e para nós termos também um sentido de fortalecer a nossa fé. Facilitar a compreensão também, né? Facilita muito a compreensão. Aonde que foi, e as pessoas hoje, peregrinação e tudo, até consegue chegar, foi aqui, foi nessa cidade, foi nesse local, para que aquilo se torne cada vez mais verídico e fortaleça a fé. Padre, os magos do Oriente seguiam uma estrela do rei que tinha nascido. Como eles sabiam que se tratava do nascimento de um rei? E depois, por que foram eles para Jerusalém e não diretamente para Belém? Então, a palavra de Deus diz que eles seguiam uma estrela. O que se sabe é que essas pessoas, esses magos, que são considerados reis, mas pode ter sido também sacerdotes, pode ter sido também astrólogos ou astrônomos, porque a astrologia e a astronomia na época não tinha nada separado uma coisa da outra, mas tinha pessoa que estudava muito o céu, analisava as estrelas e conhecia muito os eventos do céu. E com a sabedoria que eles tinham do movimento das estrelas e do movimento do céu, ele tinha também essa informação religiosa de quando nascia uma pessoa tão importante, um rei, ele tinha algum sinal. Um desses sinais era uma estrela que eles acompanhavam. Então, essa estrela conduziu, porque eles tinham domínio, ele tinha conhecimento do movimento do céu. Em segundo momento, eles chegaram até Jerusalém, mas a estrela era sempre vista. A estrela não orientou, não levou ele até Belém, mas precisava passar por Jerusalém. E em Jerusalém ela desapareceu. Um sinal de que aonde tem escuridão, tem treva, aquele brilho não se manifesta. E a treva, a maldade em Jerusalém, era o próprio rei Herodes. Por isso que a estrela não foi mais vista, eles se perderam, não tinha mais o instrumento que orientasse o caminho deles. Mas no final, quando Deus sempre vai encontrar uma saída, se perdendo, eles vão procurar Herodes. Como são gente, digamos, como se chamam os reis, personalidade importante, procura alguém de referência. E o Herodes vai procurar nos livros, a partir dos sacerdotes, dos escribas, que é em Belém. E quando indica para Belém, a estrela aparece, ele continua. Então, foi uma escala, até foi necessário para prevenir o que ia acontecer depois, né? Para que ele soubesse as intenções também de Herodes. Deus tem os planos dele que nós muitas vezes não sabemos. Padre, quando os reis magos entraram na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe. Por que não cita José? Só fala de Maria e do menino Jesus. Mateus tem esse fato de falar um menino e sua mãe Maria, e não fala mais de José. Mateus quer dar um sentido de que Jesus é o filho de Maria e que José não tem envolvimento no nascimento de Jesus. Então, Jesus é filho de Deus, pela graça de Deus e pelo sim de Maria, que aceitou que o Espírito se encarnasse nela. Então, é o filho de Deus, é o filho de Maria. E o José, praticamente aqui, Mateus tira José da cena, como se entrasse lá, se o José não existisse. Mas porque quer destacar essa filiação de que Jesus é filho de Maria e não de José. Isso
a diferença que Mateus quer fazer. Que José é tratado como pai adotivo, né, de Jesus. Exatamente, ele tem esse encargo de cuidar, de dar a sustentação de um pai que na terra é representado. Então, um pai adotivo, exatamente. Padre, os magos ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Qual o sentido desses presentes para uma criança que acaba de nascer? E para aquela criança, talvez não tenha um sentido, mas essa criança não é só criança, mas é uma criança que é um rei. É um rei. E o sentido de todos esses presentes é uma ligação com a realeza, porque ele é o rei. O ouro na realeza é aquele que é dado ao rei, é o ouro no sentido da realeza, do poder, né? E também da coroa. O ouro é o que é puro. E também sabedoria, em termo espiritual, que é aquele que é mais sábio, que sabe. Então, mas na realeza tem que dar o ouro. O ouro é que é o mais precioso. Então dá o incenso. Incenso ele tem uma relação com a fé, com a oração. E o incenso, a fumaça que oferecer a Deus, sobe a Deus, como a nossa oração e se eleva, vai até Deus, mas isso por quem tem fé. Então, a partir do incenso, nós temos um símbolo da fé e da reverência que nós damos a Deus, que é o autor da nossa própria fé. A mira, em muitas tradições, como naquele Oriente, e algo que já simboliza até embalsamamento. E como se dissesse, essa criança na sua vida, morte, vai ser embalsamado, mas também aquele sentido de um valor maior que é dado também ao rei, um perfume. Então, cada presente tinha um sentido geralmente ligado não puramente à criança, mas ao rei que está representado nessa criança, que a realeza está aí nele. Então são isso, irmãos, nessa grande festa de hoje, de Epifania, que Deus se faz presente na sua vida, nasceu, que a sua família, a sua vida, a sua comunidade possa reconhecer que Ele é Deus. Deus nos abençoe. Que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.